Paz do Senhor a todos, né? Espero que todos estejam bem, né? A graça de Deus. Hoje eu tô aqui para contar mais um sonho, né? O qual o Senhor tem me dado. Desde o ano passado, né? Igual eu falei, o Senhor sempre me deu sonhos, mas desde o ano passado esses sonhos têm sido diferentes, né? E o Senhor, né, desde o ano passado ele vem tocado fortemente, né, no meu coração de estar passando esses sonhos ao qual ele tem me dado, né. Mas também eu sou muito tímida, então eu tenho muita vergonha. E por isso, né, eu não conseguia gravar. Aí eu ficava, né, com vergonha de estar falando, né. Mas não dá para segurar mais, né, porque o Senhor tá me cobrando e ele quer que eu conte, né, eu creio para despertamento, né, de muitas almas, para despertamento da igreja, né, para a igreja estar atenta, porque muitos estão dormindo, né, tá distraído com as coisas do mundo e não tá vendo, né, que tudo tem se cumprido, tudo que o Senhor Jesus, né, falou tem se cumprido, né. Então hoje eu quero relatar um sonho, né, que serviu para mim, né, de despertamento também, porque eu tava também, né, distraída com as coisas do mundo, tava com algumas coisas erradas, né? Então, o Senhor, ele me deu esse sonho, ele serviu de despertamento para mim. Alguns, né, familiares, eu acho que vai lembrar, né, desse sonho que eu tive, né? Mas eu quero contar, né, para estar passando, para estar chegando a outras pessoas, né? Eu espero, né, que chegue longe, né, que o Senhor possa despertar bastante almas, né, possa despertar o seu servo, né, porque eu creio que o Senhor, né, ele tá às portas, Jesus está voltando, né, irmãos. Vamos vigiar, né, vamos estar com as nossas lâmpadas acesas, né, óleo de reserva, né. Eu até escrevi esse sonho, né, que eu tive ele o ano passado, dia 4 de julho. Então, eu sonhei, né, que eu tava numa rua, né, e era noite. E essa rua, ela era uma rua, assim, que fazia uma descida bem grande, né. E eu via muitas pessoas, né, na rua ali, tinha muitas pessoas, né. E de repente, né, eu escutava um estrondo bem alto mesmo, né? Aí eu ficava assim, né? Aí, né, lembrando, né, que essa noite não era uma noite, não tava uma noite comum, né? Era uma noite assim diferente, né? Aí, igual eu falei, né, e a gente ali na rua, via aquele monte de pessoa, né? Aí deu aquele estrondo, um estrondo bem forte mesmo, né? Aí eu olhei, né, assim, em direção ao céu, aí tava como se fosse um amarelo, assim, um pôr do sol, mas era noite, sabe? Aí quando eu escutei, né, esse primeiro estrondo, assim, aí eu não entendi muito bem, né? Mas aí na sequência, né, deu um estrondo bem forte mesmo, né? Aí naquela hora que deu aquele segundo estrondo, né, eu senti ali, né, que era a volta de Jesus, né. Naquele segundo estrondo, eu senti que era a volta de Jesus, né. Nesse momento eu vi várias pessoas assim correndo, né, para um lado para o outro assim, gritando, é Jesus, né? Jesus está voltando, né? Eu também ali, né, correndo ali também, né? Aí me veio, né, na hora os meus familiares, né, na minha mente. Aí eu tentei ligar para os meus familiares, né, e não conseguia de maneira alguma, né. Eu não conseguia, né, falar com nenhum, né, dos meus familiares. Aí ali, de repente, eu já me vi, né, com a minha filha, né, a petitinha que eu tenho, né, a Esther. Aí ela começava a gritar, e o papai, né? E o papai, né? Aí, né, nela gritando, cadê o papai, né? O papai, né? Cadê o papai? Aí nessa hora, né, apareceu um ser, né, de branco.
Aí pegou ela no colo, né? Esse ser de branco pegou, ela lembra, esse ser de branco, ele tava com a roupa branca assim, né? Mas ele tava com capuz, assim, não dava pra ver o rosto dele, né? Eu só via, assim, que era uma barba, assim, grisalha. Eu via que só aqui, assim, né? Uma barba grisalha, assim, e esse ser com, com essa roupa branca, né? E com um capuz, né? Aí, né, nesse momento, né? Esse ser, né, com a minha filha no colo, né? Aí ele pegava, né, e falava assim pra ela, e o papai, tá preparado, né? Aí ela olhava assim como se entendesse ali, né, a situação, o jeito que ele perguntava, né, e o papai, tá preparado? Aí ela olhava assim, fazia uma carinha triste, falava assim, né, como se dissesse assim, não, né? Então, né, esse ser pegou e saiu, né? E pegou, falou pra ela, falou assim, eu vou, mas logo volto. Falo desse jeito pra ela, né? Aí, né, nesse momento, né, eu já me via num lugar assim, né, onde eu tava preparando, né, tava procurando, eu e a minha filha mais velha, né? Eu vi, assim, nós duas, né, procurando as melhores roupas, sabe? Pra pra gente poder estar arrumando, né, pra volta de Jesus. Ali eu já vi que eu tinha arrumado o Ícaro, né? Aí eu e minha filha, a gente foi preparar as nossas roupas, né? Pra gente poder tomar banho, arrumando pra esperar a volta de Jesus, né? Eu vi assim como se a gente estivesse uma espécie de um banheiro assim, né? Que ali era para as mulheres, né? Se arrumar, tomar banho, né? E eu via que passava uma mulher assim, né? Eu via assim que ela era evangélica, sabe? O jeito dela era evangélica. Só que ela passava assim, né? Com o nariz empinado, assim, né? Com aquela ignorância, né? E não cumprimentava. Não cumprimentava ninguém, sabe? Eu achei bastante estranho. Aí então, né, eu já me via num lugar ali, no sonho, né? Não é a minha casa, mas ali era como se fosse a minha casa, né? Aí eu via meu pai, né? E ele tava lá na porta. Aí ele falava assim pra mim, né? Jesus está voltando, você tá preparada, né? Eu falava assim, eu sei que não, né? Aí então eu pegava e virava pra ele, falava, né? E o Senhor tá preparado? Ele falava assim, não, não estou. Aí então, né? Eu acordei às 3 horas, né, da manhã, despertei, né, nessa hora que eu falei pro meu pai, ele disse que não, né, também. Aí eu peguei, despertei, né, 3 horas para poder orar, né, e pedir ao Senhor, né, que se esse sonho fosse dele, né, que ele me desse a confirmação, né. Então foi aí que eu tive outro sonho, né. O outro sonho, assim, eu estava num campo, né, e eu vi uns soldados, né, e esses soldados, eles estavam atrás de um morro. Esses soldados, né, eles estavam, assim, aqueles muitos soldados, assim, num campo, assim, tinham vários morros, assim, e eles ficavam, né, por trás desses morros. Então eu vi aquela cena, e daquela cena lá já passou, né? Aí eu já me via presa, eu me via presa num lugar, né? E nesse lugar tinham várias pessoas ali também presas, né? E eu via, né, que eu tava ali num colchão, ali no chão, né? E tinha uma outra mulher aí, né? Igual eu tinha falado, eu vi uma mulher, né, lá nesse lugar, né? A gente tava num colchão no chão, muitas pessoas presas, né? Aí essa mulher, ela falava assim, quando eles vierem, né, que era as pessoas, as pessoas ali que faziam maldade, eu não sei o que eles faziam maldade, né, quando eles vierem, né, a gente começa a orar, ela falava desse jeito, né. Aí, né, assim que essa mulher falou, né, assim que eles entrarem, vamos começar a orar, né. Aí eu me lembro, né, que eu vi o Ícaro, né, meu filho especial, só que no sonho, né, ele não tinha nenhuma deficiência, né.
e ele tava trocando de sapato, né, com outro preso que tava lá, né? E esses sapatos lá, né, eles tinham números com identificação, né? Aí, quando eles trocavam, né, esse sapato, aí entrava um homem, né, com trajes, assim, daqueles soldados de antigamente, assim mesmo, né, que é soldados que tinham aquelas coisas, aqueles coisas de ferro, assim, com aquelas armaduras, né. Aí ele perguntava assim, quem que foi que trocou de lugar? Aí ele falou, né, quem que tinha trocado, né, os sapatos, né. Aí ele pegou e falou assim, quem que trocou, né, os sapatos? Vocês achou que ia me enganar, né? Aí nessa hora, né, ele pegou o Ícaro, né, e tirou, né, a vida dele. Então foi muito triste a cena, foi muito feia, né? E nesse momento que ele pegou, né, pra tirar a vida do Ícaro, eu peguei e me despertei. Então, né, eu tive esse sonho, esse primeiro sonho, né, e ao acordar às 3, né, eu pedi pro Senhor que se esse sonho, né, fosse vindo da parte dele, que ele me desse outro sonho. Então, né, o Senhor me deu esse outro sonho como confirmação, né. Então, o Senhor, né, tá querendo que eu passe esses sonhos para frente, para mim não guardar só para mim, né, que tem muitas pessoas que precisam ser despertadas, né, acordar desse sono profundo, né, que muitos estão, né, a igreja está distraída e as profecias, as coisas, né, que o Senhor falou que iria acontecer, né, tá tudo se cumprindo, né. Então, irmãos, vamos despertar, né, vamos entregar a nossa vida para Jesus, né. Quem não for batizado, né, batiza, né, confessa o nosso Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ser salvo, né. Vamos encher, né, as nossas lâmpadas de azeite, ter azeite de reserva, né, para quando o Senhor Jesus Cristo vier, né, que nós possamos, né, subir com Ele. Eu espero, né, que esse sonho ele chega a muitas pessoas, né, para despertamento, né, para que acorda, né, desse sonho profundo que muitos estão, né, porque Jesus está às portas, irmão, Jesus está às portas e Ele quer salvar, Ele quer te salvar, né, entrega tua vida para Jesus. Aceite Ele, confessa que Ele é o Senhor da tua vida, em nome de Jesus, né? O Senhor fala, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Vamos despertar, irmãos, né? Eu peço perdão, né, aos irmãos pelas falhas mais uma vez, mas eu tô aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Eu peço, né, aos irmãos que compartilhem esse vídeo, né? Para que possa alcançar mais pessoas, né? Para que haja despertamento, né? De muitos. Eu agradeço, né, aos irmãos que tiveram aqui, né, que tá assistindo esse vídeo. Eu agradeço a todos por ouvir, né? E que a paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor quiser.